Senhor, queridos, boa noite. Amém? Deus é bom. Amém, queridos? Quero agradecer a oportunidade, esse momento ímpar, momento maravilhoso, estou muito alegre, muito feliz. Quero agradecer ao bispo, pastora Angélica, pelo convite. Amém, queridos? Estou aqui com a minha esposa, linda, maravilhosa. Paz, igreja, boa noite. Prazer estar aqui, cultuando ao Senhor, rendendo graças, louvor, amém? Essa é a noite a qual o Senhor separou para trazer algo novo sobre nós, como família, corpo de Cristo também, amém? Glória a Deus. Queridos, abre sua Bíblia comigo, Efésios, capítulo 3, versículo 14. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ora, para aquele juntamente com suas gloriosas riquezas, ele vos fortalecerá no âmago do seu ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém, queridos? Amém. Nessa introdução eu quero dar ênfase no primeiro versículo, qual nós lemos, versículo 14, que aqui nesse momento, no contexto, Paulo ele está orando pela igreja de Éfeso. Amém, queridos? Não é só uma palavra, é uma oração e um clamor dos homens de Deus pelas nossas vidas. Quando nós preparávamos, né, pastor, essa palavra para a gente estar ministrando, orávamos a Jesus para colocar as palavras certas, a qual Deus queria falar com a igreja dele aqui em Porto Real. Testificou com esse momento de oração nas fotos. O bispo de joelho, orando por cada família. E Paulo, ele faz isso pelas nossas vidas e demonstra que essa é a direção a qual nós devemos andar para vivermos como família conectadas. Paulo ele fala assim: eu me coloco de joelho diante do Pai. E tomo, na tradução King James vai falar assim no versículo 15, do qual se deriva toda paternidade. Na versão Almeida fala assim o versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra. Em outras traduções ele fala assim: e tomo pelo nome tanto as famílias do céu quanto na terra. Aqui, querido, Paulo ele está nos ensinando um princípio para nós vivermos a plenitude de Deus na nossa casa. Não só na nossa casa, na igreja, no trabalho, aonde nós estivermos. Só que Paulo ele começa a nos ensinar algo que nos conecta com Deus. E o que nos conecta com Deus não é só simplesmente, querido, a palavra, as letras, mas é uma atitude a qual nós correspondemos à direção que Deus nos dá. E essa direção é se pôr de joelho diante de Deus. É quando nós nos colocamos de joelho diante de Deus, é que Paulo dá continuidade. E tomo pelo nome toda a família, tanto no céu como na terra. Nesse momento, pastora, Jesus ele estava trazendo a cultura do céu para a terra. Ele estava dizendo para nós, filhos, igreja, há uma cultura celestial. Por isso que nesse mês da família, em famílias conectadas,
conectadas, nós precisamos nos conectar com o céu, porque é o céu que rege todas as coisas, é o céu que governa todas as coisas. Há um padrão no céu, querido. Eu sei que Deus é insondável, a vontade de Deus, Deus é pleno, é maravilhoso, Deus é uma fonte inesgotável, mas há um padrão na palavra de Deus para nós. Há um padrão como família, um esposo, uma esposa. Família é projeto de Deus, amém, queridos? Família é um plano e um sonho de Deus para nós. Deus, Ele deseja que nós venhamos viver como família. No versículo 16, Paulo, ele começa a nos instruir e nos dá um ensinamento. Ele fala que Deus vos fortaleça no homem interior, no âmago do seu homem. É Deus dizendo para nós que o nosso homem, se o nosso homem exterior se corromper, o nosso homem interior, pela graça de Deus, se renova. É pela graça de Deus, querido, que nós permanecemos de pé, porque os nossos joelhos permanecem dobrados diante de Deus. Então nós podemos caminhar diante dos homens como famílias íntegras, famílias, queridos, famílias alegres, famílias prósperas, empoderadas pelo Espírito. Olha que maravilhoso, versículo 18. Versículo 18 de Efésios capítulo 3. Vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Fala assim comigo: compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Querido, nesse exato momento, Paulo está nos chamando para medir o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Paulo está falando para nós, filhos, que vos seja possível, em união com todos os santos, está falando da igreja dele, que vocês venham medir qual é a largura, qual é o comprimento, a altura e profundidade. Eu trabalhei por um bom tempo na minha vida fazendo medida, e sempre quando esse texto vem na minha mente, no meu coração, querido, eu começo a meditar nos próximos versículos. É quando nós começamos a medir, é quando nós entramos na casa do Senhor, é quando nós entramos por aquela porta, entendemos o que Deus falou aqui dentro desse lugar. É quando nós honramos esse lugar, valorizamos, temos reverência tal, a fim de entender que 1 hora, 2 horas esse lugar ouvindo a palavra de Deus pode transformar todos os nossos dias. Paulo estava dizendo isso para o povo, para a igreja, e está dizendo isso para nós como família. Olha, soma, mede a largura, mede o comprimento, mede a altura, mede a profundidade da minha vontade. Começa a medir. E é quando nós começamos a medir que nós entendemos o versículo 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude. Querido, você ainda não experimentou a plenitude de Deus na sua vida, é porque você ainda não começou a medir. Porque quando você começa a esticar a fita métrica e comparar a sua vontade dentro da sua casa, os seus desejos, os seus sonhos com a vontade de Deus, que você entra nesse versículo: excede todo entendimento. É quando você começa a calcular e fala: não compensa. Os meus desejos, as minhas vontades, o pé não compensa, porque a vontade de Deus excede todo entendimento humano. Pastor, como eu faço isso? Começa a medir. Ouça a palavra de Deus e tenha um nível de reverência, se colocar de joelho, entender que o céu governa a terra. É isso que Paulo está dizendo para nós.
esticar a fita e olhar. O meu sonho é menor que o plano de Deus. Perto de Deus eu sou fraco, eu sou falho, eu não consigo sustentar. Mas com Deus é quando eu meço e planejo e vejo realmente esticando essa fita, medindo a minha vida, analisando a minha vida, é que eu começo a compreender, querido, que os planos do Senhor são extraordinários. Os planos do Senhor são extraordinários. Quando conhecemos o amor de Cristo, entramos na plenitude do seu favor. Era isso que Paulo estava dizendo para nós. Você tenta fazer do seu jeito, não, mas pastor, não é assim que funciona, é do meu jeito, não, querido. Começa a medir, começa a dar crédito à palavra do Senhor, começa a dar crédito àquilo que Jesus quer fazer. E quando você começar a dar crédito a Deus, ouvir a voz dele e corresponder à voz dele, você vai ver que os planos dele excedem. Você mede e fala: Deus, a sua vontade é extraordinária. Como que o Senhor pode fazer isso dentro da minha casa? Como que o Senhor pode fazer isso com meus filhos? Como que o Senhor pode fazer isso comigo, que nem tenho capacidade de viver isso? É isso, querido, que Paulo está nos dizendo. É isso que Paulo está tentando nos ensinar, pastor. É isso que ele tenta, querido, o Espírito Santo, te mostrar todos os dias quando você acorda. Que a vontade dele excede. Que se não está excedendo, é que é os seus planos, que é a sua vontade. Porque a vontade dele, querido, nas Escrituras é clara em dizer que excede, transborda. Os rios de Deus, a fonte de Deus é inesgotável, querido. A nossa casa, querido, precisa ser um lugar da promessa de Deus. A nossa casa, ela precisa ser um lugar desse excesso de graça, excesso de amor, excesso de compaixão. Por isso que Paulo, pastora, ele fala assim: que vocês sejam fortalecidos pela riqueza da glória de Deus no homem interior. Queridos, olha para mim, nós valorizamos muito as coisas externas e não entendemos que as coisas mais valiosas, que o que nós temos de mais valioso está dentro de nós, é o Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. Ele te fortalece no seu homem interior. Então você, querido, fica abastecido, você fica totalmente transbordante da graça. Dentro da sua casa, a sua casa é um lugar de misericórdia, de alegria. Você chega na casa do Senhor transbordando. Você fala para o pastor: eu quero servir, eu quero avançar, eu quero crescer. Porque você entendeu que Jesus, ele começa de dentro para fora. Ele começa de dentro para fora. É de dentro. Querido, essa noite, no nome de Jesus, nós vamos, em nome de Jesus, tomar posse dessa palavra. Porque Deus tem promessas para nós. Deus tem uma Canaã para nós, a nova Jerusalém. Deus tem a Canaã terrena para nós também. Abre a sua Bíblia comigo, Gênesis, Josué, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos falar de uma mulher que ela entendeu essa medida para chegar nessa plenitude de graça, amor em Cristo. Josué capítulo 2, versículo 1 diz assim: e enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Queridos, tanta casa para aqueles espias entrar, e eles foram logo entrar na casa de uma prostituta. Mas algo que nós vemos aqui
é que Deus, Ele sempre vai enviar um mensageiro de Deus para nós. Deus sempre vai enviar uma mensagem de Deus. E aqueles espias na casa daquela mulher foi uma mensagem de Deus para ela. É como se ela abrisse a porta para a salvação, abrisse a porta para a redenção, para a graça de Deus. Quando nós damos esse valor, como o pastor falou, dessa reverência em prática, de dentro para fora, em viver a palavra, a plenitude de Deus para nós começamos a entender que a mensagem ela é muito importante. Não é mais sobre só um culto de terça-feira, eu não vim a mais um culto, eu não vou mais um GC, eu não vou ouvir mais uma palavra, eu não vou fazer mais uma oração. Não é sobre isso, nós entendemos que nós estamos galgando algo com Deus. A cada momento que nós entramos na presença de Deus, a cada atitude que nós tomamos, uma decisão, uma renúncia que nós tomamos como família, nós entendemos que o âmbito ele se abrange. Não só sobre você, sobre o seu casamento, mas sobre a sua família. Você é uma porta de salvação no seu lar. Você é a mensagem de Deus. Nós precisamos, nesse tempo, voltar a valorizar a mensagem de Deus. Como aqueles homens, a partir do momento que eles entraram dentro da casa daquela mulher, que eles entraram na vida daquela mulher, a vida dela foi transformada. A vida dela foi restaurada. Deus mudou a história dela. E assim conosco hoje, quando a palavra de Deus, uma palavra diretiva, uma palavra rema, ela entra de encontro conosco, nós abrimos a porta do nosso coração e nós recebemos essa palavra diretiva, as coisas começam a mudar, as coisas começam a acontecer. E nós vemos isso na vida de Raabe. Talvez num primeiro momento não dá para entender muito o que está acontecendo, mas ela usou a fé. E nessa noite, não sei como você chegou aqui na igreja, como está a sua família, como está a sua casa. Talvez como Raabe, ela talvez se olhava e falava: eu sou uma prostituta, ninguém vai me levar a sério, ninguém vai me dar uma dignidade, porque olha a vida que eu levo. Ela olhava para dentro dela, mas além daquilo que ela media em si, era aquilo que Cristo estava escrevendo sobre ela. Aquilo que Deus tinha planejado sobre aquela mulher. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer nos transformar, Ele quer nos mudar, não por causa de nós, não pelo que nós fazemos, o que nós somos ou deixamos de fazer, mas Ele em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em você dentro da sua casa é a mudança, é a transformação para a sua família, para os seus entes queridos, irmãos, primos, avós, a sua família, a família espiritual. Quantos líderes oram pelos seus discipulados que às vezes se desviaram? Somos uma família, somos um corpo de Cristo. Mas nós precisamos ver essa plenitude, esse entendimento que nós precisamos dar valor à mensagem que é dita. Queridos, o versículo 2, em Josué capítulo 2, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: então deu-se notícias ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui um dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira esses homens fora, que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a terra. Queridos, nesse contexto, Deus estava enviando o povo a dominar e a possuir a terra da promessa, a Canaã. Nesse momento, a palavra de Deus estava se cumprindo no povo que estava no deserto. Esse povo, querido, hoje somos nós. Tem um lugar de promessa para nós. E Deus quer que nós venhamos a conquistar esse lugar. Só que o texto é bem claro em dizer que Josué envia os seus espias, os seus mensageiros. E quando eles chegam naquele lugar em Jericó, a palavra do Senhor diz que havia uma prostituta naquele lugar. E eles entram na casa da prostituta. E nesse exato momento, o rei daquele lugar, o governador daquele lugar, ele fica sabendo. E ele envia homens ali para que aqueles espias saíssem da casa. Esse exato momento é o momento onde nós entendemos que essa é a estratégia do diabo. Ele não quer que a mensagem de Deus entre na nossa casa.
Deus chegou na minha casa. Então a prioridade é a mensagem. Os enviados de Deus chegaram no meu pobre, na minha pobreza, na minha imundícia, aonde havia falta. Agora eu tenho uma resposta. Aleluia. Isso é maravilhoso. Só que o diabo, ele tem as suas estratégias. E o que ele faz? Ele envia lá homens para amedrontar aquela mulher. Ele coloca, querido, ele cria estratégias para poder fazer que você não receba a mensagem de Deus. Porque quando você recebe uma palavra de Deus, o medo logo vem. O medo logo vem, pastor. Olha que maravilhoso, versículo 9. E disse aos homens, aos espias: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor vos caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Querido, presta atenção. Nesse exato momento, aquela mulher estava diante dos espias, pastor. Ela estava diante de homens mensageiros de Deus. Lá fora, o inimigo estava tentando colocar medo nela, ela sendo uma prostituta. Mas quando ela começa a falar com os espias, ela fala: olha, eu tenho uma mensagem para entregar para vocês. O povo de Jericó, eles estão com medo, eles estão desmaiados de medo, por causa do povo que está lá fora, que está quase atravessando o Jordão. Sabe o que aquela mulher estava dizendo, querido, nesse exato momento? O pecado que ela praticava, os erros que ela cometia, não resistiam ao poder de Deus. A vida que ela tinha, ela estava se rendendo a Deus, reconhecendo o poder de Deus, o povo de Deus, a mensagem de Deus não resiste, a graça não resiste ao pecado. A graça, o poder de Deus não resiste ao meu pecado. Aquela mulher, naquele exato momento, ela estava reconhecendo que Deus é poderoso. Aleluia. Versículo 10, ela fala assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e que fizeste 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, a quais os destruístes. Queridos, nesse exato momento, sabe o que aquela mulher estava fazendo? Ela estava trazendo a sua memória, a sua lembrança, aquilo que traz esperança. Aleluia. Eu lembro em Minas tinha um paredão onde havia uma torre. Eu lembro em Minas, muitas vezes eu passava naquele muro, e naquele muro estava escrito assim: não fale a Deus dos seus problemas, mas fale para os seus problemas do seu Deus. Eu sei, querido, que nós temos que orar, clamar a Deus, levar diante de Deus as nossas preocupações, os nossos erros, nossas falhas. Só que o joelho dobrado, quando ele se levanta, querido, você precisa entender que agora o Deus que te respondeu no secreto te deu força e poder, te deu autoridade para vencer como família, para vencer como povo, para conquistar. Era isso que essa mulher estava fazendo. Ela estava trazendo à memória dela aquilo que traz esperança, e como a pastora disse, Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo em você, querido. É Cristo no seu homem, no seu âmago, no seu homem interior. Era isso que essa mulher estava fazendo diante dos homens. Imagina, o povo do lado de lá estava meio com medo, o povo do outro lado com medo também, estava dos dois lados. Querido, olha que aquela mulher entregou aquela mensagem para os espias, eles devem ter ficado grandão, deve ter ficado gigante. É Deus te dizendo, é a mensagem de Deus te dizendo: filho, eu te sustento, eu estou contigo, eu sou o seu escudo, eu nunca perdi uma batalha. Não tema o pecado, abandona isso, abandona o medo, abandona a inconstância e vem para perto de mim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 15. Bendito Deus. Aleluia. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, enquanto a casa estava sobre o muro da cidade,
e ela morava sobre o muro. Querido, o texto vai dizer que essa mulher, ela morava sobre o muro. Qual que era o maior medo daquela mulher? Que o muro não existisse mais. Que aquelas muralhas um dia não viessem a existir. E é isso que, essa é a estratégia do diabo. Você não tem capacidade para fazer. Você não vai conseguir chegar. Era isso, querido, que ela estava dizendo para aqueles homens. Ao mesmo tempo que ela estava reconhecendo que Deus é poderoso, ela estava reconhecendo. Ali o texto estava mostrando para nós que ela estava num lugar de dependência. Um lugar de dependência. E é isso que o pecado faz. O pecado traz dependência. Como Raabe era dependente dos muros de Jericó. O versículo 16 diz assim: e disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. O Senhor fala aqui conosco, através dessa palavra, que eles se esconderam 3 dias. E eles foram no caminho do monte. E quando nós lemos a Bíblia, nós sempre buscamos Jesus nela. E eles saem da casa daquela mulher e eles se escondem durante 3 dias. E aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, sobre Jesus. E é uma representação trazendo essa salvação, esse reconhecimento da soberania, da justiça, da salvação de Deus para nossas vidas, que representa para nós a ressurreição, a morte e ressurreição de Cristo. Aquela mulher, ela fala para eles se esconderem, eles saíram e eles vão ao monte, eles se escondem lá 3 dias. E eles vão ao monte. Quando nós lemos a palavra em Salmos, eleva os meus olhos para o monte, é de lá que vem o meu socorro. É Jesus falando conosco que Ele é o nosso bem e socorro, bem presente na hora da angústia. Talvez tantas situações nós passamos e nós dentro de casa, às vezes olhamos e falamos assim: ah, se as pessoas soubessem o que eu passo dentro da minha casa. As pessoas não sabem, as pessoas não olham, mas nós precisamos elevar os nossos olhos, nós precisamos elevar a nossa visão. É de lá que vem o nosso socorro, o nosso bem presente, o nosso rochedo. É a palavra de Deus, é a verdade de Jesus estabelecida em nós. E foram 3 dias que nós lembramos quando Jesus ele decide, talvez, assim como o pastor ministrou, sobre tomar a decisão de você de dentro do seu âmago, você tomar essa iniciativa de você viver a plenitude de Deus, abandonar o pecado, cumprir a palavra dentro do seu lar, dentro da sua casa. Talvez quando você se posiciona, é muito provável de acontecer, aconteceu conosco, nós nos sentimos sozinhos. Nós nos sentimos minoria dentro do lar, talvez. Talvez a família no lar do pastor, só ele é cristão. Então é minoria. Vai numa festa de família, tem bebida, tem música mundana. Nós nos sentimos minoria. E isso o inimigo vem com o quê? Trazendo para nós a intimidação. Que nós somos a parte mais frágil. Mas não. Assim como Jesus, ele tomou a decisão dele fazer a vontade do Pai, e ele morreu naquela cruz, ele padeceu, ele se humilhou, ele foi morto nu, a vergonha mesmo. E as pessoas zombaram dele, e acharam que ele estava ali vencido, e acabou. Talvez a situação
Deus por causa de você estar sentado aqui, de você ter tomado uma decisão na sua casa. Talvez um familiar seu, um ente querido seu não está aqui, mas você está representando a sua casa aqui, você está com fé aqui, você como Josué vai declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você com fé, nós precisamos entender esse âmbito profético, que eles vão se esconder lá por 3 dias. Se esconda atrás da palavra de Deus. Se esconda no direcionamento que Deus traz para você e eleva os seus olhos, porque é de lá que vem o socorro. Aqui, quando eles estão no último momento com Raabe em cima daquelas muralhas, a palavra do Senhor diz que ela coloca uma corda e o direcionamento é que eles vão para o monte e ali se passaram 3 dias. Querido, esse exato momento está apontando para Jesus Cristo, porque esse posicionamento desses homens, eles estão apontando para a remissão. A única solução na nossa vida é Jesus Cristo. A única solução é Jesus. Porque os próximos versículos, eu não vou ler aqui, mas o texto vai dizer que ela pede uma resposta para aqueles espias. Vocês vão embora, vai me deixar aqui e o povo vai invadir e eu vou padecer. Eles pegam um cordão escarlate, vermelho, que representa o sangue de Jesus Cristo, e fala para ela: coloca na sua janela, coloca na sua porta, coloca lá na sua casa, deixa aí na sua casa esse cordão. E o texto, querido, é bem claro em dizer, abre comigo, Josué capítulo 6, versículo 24. Josué 6, 24. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram no fogo, tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal de ferro deram para o tesouro da casa de Deus. Versículo 25. Assim deu Josué vida a Raabe e a família de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel, até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado. Querido, olha que maravilhoso, que extraordinário isso. A palavra de Deus é bem clara em dizer: Josué, ele se encontra com aquela mulher depois que o povo já tinha invadido as muralhas de Jericó. Você conhece o texto bem famoso. Eles caminharam em volta de Jericó, adorando a Deus, não colocaram um dedo aquela muralha caiu por terra. E a casa daquela mulher estava em cima daquela muralha. A casa daquela mulher, o sustento dela vinha em cima daquela muralha. Talvez eram aquelas muralhas que ela percorria, que ela se prostituía. Ali que ela cometia os pecados, ali que estava o sustento dela. A vida dela era inviável ela viver sem aquelas muralhas. Mas a palavra do Senhor é bem clara em dizer que o cordão escarlate, o sangue do cordeiro, o temor e o coração quebrantado daquela mulher salvou não só ela, mas a casa dela. É isso que a pastora diz, que quando nós permanecemos na palavra, em oração, pessoas que talvez na sua casa, sua esposa, talvez você está aqui hoje, sua esposa está em casa, não quer saber de Jesus, ou vice-versa, ou seus filhos. Mas Deus tem uma mensagem para você essa noite, dizendo para você: se você der crédito, se você ouvir a minha voz, eu vou salvar a sua casa, eu vou salvar a sua família, eu vou salvar os seus filhos. Porque o texto é bem claro em dizer, querido, que os homens falaram com aquela mulher, mas foi a casa dela que foi salva. Nunca desacredite, persevera, seja constante. Mas tem um ensinamento maravilhoso aqui para nós, com a cultura que nós precisamos ter como crente, evangélicos. A terra da promessa, querido, havia muralhas no dia daqueles homens. Mas quando o povo de Deus, e Deus entrou naquele lugar, as muralhas caíram por terra. Porque no lugar da promessa de Deus não pode haver muralhas.
se ferir para me acessar, porque eu não tive pai, eu não tinha isso, não tinha como obedecer um homem, mas Deus me ensinou, porque, querido, a mensagem entrou, eu falei, Jesus, eu quero essa mensagem, eu vou guardar essa mensagem dentro de mim, dentro da minha casa, dentro do meu coração. Essa mensagem, querido, transforma vidas, salva, restaura casamentos, restaura a paternidade, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É a promessa de Deus sendo cumprida pelo Espírito Santo, no Espírito de Elias nesses dias. É os dias que nós estamos vivendo, querido. Mas comece a quebrar as muralhas. Chegue nos lugares que talvez você sabia que você precisava romper. Rompa. Talvez a porta aberta que Deus está preparando para você é naquela empresa. E Deus está fazendo você, Pastor Alberto, quantas vezes a gente ouviu o testemunho dele lá em Minas, que ele trabalhava na empresa e o gerente era horrível, tratava ele muito mal, mas ele entendeu e rompeu e ganhou o gerente da empresa para Jesus. Rompeu a muralha, entendeu que o lugar de promessa, as muralhas caem pelo chão. E, querido, quando as muralhas caem pelo chão, a gente não está aqui para falar, é prostituta, é você que está no mundo, é você não vai para a igreja, eu sou sua esposa, você ficou em casa, você vai para o inferno. Não! A mensagem é o contrário. Jesus quer te salvar, Jesus te ama, Jesus tem promessa, é isso que os mensageiros fez com ela. Eles não falaram para ela, você vai ficar aí, as muralhas vão cair, você vai para o inferno, você vai morrer junto com esse povo. Não, foi ao contrário. É uma mensagem de graça e misericórdia. É antagônico, não. Coloca o cordão, coloca o sangue do cordeiro e a sua casa vai ser salva. É isso que você precisa começar a fazer, querido, na sua casa. Parar de condenar aqueles que não estão aqui e começar a atrair eles, quebrar as muralhas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou repetir o último versículo para finalizar. Versículo 25 de Josué 6. Porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Guardei as suas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Essa noite nós precisamos sair daqui, que necessitamos, carecemos de sair daqui guardando a palavra de Deus. Entendendo que esse ambiente é um ambiente de misericórdia, esse ambiente é um ambiente de perdão. Não faz sentido você sair de um ambiente de graça, de perdão, aonde você é abraçado, você é perdoado, e você chega em lugares e não tem misericórdia. Não faz sentido. Não faz sentido eu chegar em casa e condenar a minha esposa, condenar os meus filhos, chegar na empresa e condenar as pessoas. A minha mensagem tem que ser contrária. Eu tenho que guardar essa palavra e carregar ela onde eu for. Deus vai transformar esse lugar. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua história.